Olá, meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Você está aqui na nossa série Gente como a Gente, uma série onde a gente olha personagens bíblicos, sempre uma semana do Antigo Testamento, outra semana do Novo Testamento. Na semana passada nós consideramos sobre João, o discípulo amado, e hoje nós vamos considerar sobre Noé e a loucura da obediência. Noé é uma das histórias mais incríveis de toda a Escritura Sagrada. Noé se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6º, a partir do capítulo 6º vai até o capítulo 9º. Mas é uma das histórias mais incríveis de toda a Bíblia. Gênesis ele é dividido em duas partes. Os 11 primeiros capítulos falam de eventos universais e os capítulos 12 a 50 sobre eventos locais. E por que isso é importante? Porque Noé é uma das pessoas responsáveis ali que vai estar no centro da narrativa com relação aos eventos universais. O primeiro evento universal é a criação, né? O segundo evento universal é a queda, que vai trazer um impacto a toda a criação, impacto universal. E o terceiro evento universal vai ser o dilúvio, que tem muito a ver com a história, com a narrativa ali de Noé. Noé é um dos personagens bíblicos mais importantes porque ele vivia numa época de grande maldade. Vai relatar ali no capítulo 6º que Noé vivia numa época de grande maldade, de grande corrupção, grande violência. Os homens tinham se tornado altamente violentos, intratáveis, não ensináveis, eram homens orgulhosos, soberbos, muito parecido com a nossa época. E isso vai causar uma grande tristeza em Deus. Deus vai ficar muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. Vai ter, inclusive, um texto que vai dizer que Deus havia se arrependido de criar o ser humano, mas vai ter Noé, que vai chamar a atenção de Deus. Noé, o texto bíblico vai dizer que no verso 8º, ele vai dizer assim: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E é interessante isso aqui porque Noé era uma pessoa que não vinha de uma linhagem que poderia ser sacerdotal, não tem referência com relação a isso, mas Noé era um homem diferenciado da sua época porque ele era justo e íntegro. A palavra íntegro aqui tem a ver com ser inteiro, de ser coerente com aquilo que ele professava. E vai dizer ainda que Noé andava com Deus. Essa questão de andar com Deus é sempre muito importante, porque faz com que a fé seja de fato real. E por causa disso, Deus fala assim que a humanidade não viveria mais do que 120 anos. Algumas pessoas interpretam que a idade de cada ser humano não passaria de 120 anos. Não é isso. É que a partir dessa referência, o ser humano não viveria mais do que 120 anos, porque esse período de 120 anos seria a época que Deus chamaria Noé e ele construiria a arca, a arca de Noé. A arca de Noé que já foi retratado em filmes, né? Tem 2 filmes que eu quero colocar a imagem aqui com você. O primeiro é a arca, um filme chamado Noé, um filme bastante interessante. Tem sempre alguns probleminhas de narrativa, né? Mas um filme bastante interessante, com Russell Crowe, e também um outro filme chamado Todo-Poderoso. Esse já é uma comédia que vai falar ali sobre um homem muito ganancioso, um político muito ganancioso, muito vaidoso, e de repente Deus vai chamá-lo para construir uma arca. Veja só, nos Estados Unidos, numa época cética, ele vai ser chamado para construir uma arca e tem toda uma narrativa bem interessante, e que no final das contas o que chama atenção nesse filme é que
ele vai simplesmente construir uma arca que vai ser uma loucura para sua época, e ele vai obedecer. E todo mundo vai chamá-lo de louco, e depois, não vou dar spoiler, mas vai ser um final bastante interessante. E por isso que Noé tem uma missão também bastante importante na sua época, que era construir uma arca. Imagina você construir uma arca numa época que não chovia. Nessa época não havia chuva, não havia tempestade. Todas as plantas eram regadas por uma neblina que vinha pelo alvorecer e pela manhã. Então o que acontecia era que não havia chuva, não havia tempestade. E nessa época construir uma arca, né, para proteger os animais era uma loucura. E Noé, por 120 anos, ele foi chincoalhado, né? O pessoal criticou, tirou sarro dele, falando que ele era louco, né? E uma arca com 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 de comprimento, para abrigar todos os animais. Então é interessante a gente perceber essa questão da arca como obediência. Mesmo que Noé não entendesse o porquê e para que serviria aquilo, mas ele simplesmente obedeceu. E uma outra coisa interessante é que essa questão da arca vai ser uma referência para nós. Jesus ele vai dizer isso lá em Mateus no capítulo 27, 24 melhor dizendo, dos versos 37 a 39, vai ter um texto que vai fazer uma referência com relação aos últimos dias. E da mesma forma como as pessoas na época de Noé foram pegas de surpresa com o dilúvio, Jesus vai dizer, olha, isso é referência para nós, também com relação aos últimos dias. A Bíblia vai dizer assim, verso de número 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante esse texto, porque vai mostrar duas coisas importantes. Primeiro, porque Jesus vai falar que o evento de Noé foi histórico. Então, o testemunho de Jesus ele é importante para a gente perceber que a questão da arca e de Noé não foi um mito, não foi um conto, não foi uma lenda, foi uma narrativa histórica. E a segunda é que faz referência com relação ao futuro, com relação à vinda de Jesus, que muitas pessoas vão ficar aí preocupadas com a sua própria vida, comendo, bebendo, né, cuidando da sua própria existência, mas Jesus vai vir e pegar muita gente de surpresa. Uma outra questão interessante é que a questão de Noé e aliança com Deus. Quando vem o dilúvio, os 40 dias e 40 noites que Noé esteve ali na arca, chovendo, houve um dilúvio que cobriu toda a terra. Depois que cessa o dilúvio, Noé desce da arca e ele vai fazer um culto. Ele cultua a Deus, e quando ele cultua a Deus, vai ter ali uma outra referência importante nessa narrativa, que vai ser Deus falando a Noé, abençoando a família de Noé. E além de abençoar, Deus vai estabelecer uma aliança com a família de Noé e com toda a criação. Ele vai estabelecer um arco no céu, que é o arco-íris, né, um sinal da aliança de Deus. O arco-íris, para a cristandade, é o sinal da aliança de Deus com toda a terra, da preservação, do cuidado, do amor de Deus. E que a terra não seria mais tragada ou destruída por água. E por fim, Noé também pisa na bola. Noé era gente como a gente, né? Noé, ele depois de tudo isso, ele vai plantar uma vinha, vai fazer vinho, né? E vai se embriagar.
ele vai ficar bêbado, ele vai ficar nu, né, de tão bêbado que estava. Seu filho Cã vai vê-lo nu e vai ter um problema ali na relação de Cã com Noé, né, e que depois vai reverberar aí na relação com os irmãos e tudo mais. Mas a questão é que vai ter um problema por causa dessa embriaguez de Noé. Por isso é importante a gente entendermos os personagens bíblicos e perceber que eles eram gente como a gente, com suas qualidades, suas virtudes e seus defeitos. Por isso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, a dar um like se você gostou desse vídeo, compartilhar com as pessoas, com seus amigos, para que possamos continuar desenvolvendo aqui o ministério da proclamação da palavra. Aqui no nosso canal você vai ter aos sábados um vídeo sendo lançado com relação aos salmos. Estou comentando os 150 salmos, né? Então, se você ainda não acompanhou, acompanha lá. Tem essa série Gente Como a Gente, que eu falo sobre personagens bíblicos, e uma outra série chamada Pensa Num Livro Bom, que eu falo sobre indicações de livros de literatura que possa enriquecer sua vida. Tá bom? Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.